Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento do nosso sistema Netform. Eu sou Regiane Nese, gerente ouro nessa companhia. Sou muito feliz por fazer parte desse negócio tão maravilhoso que é empreender junto à Forever. E eu me lembro que quando eu iniciei esse negócio, uma das coisas que mais me encantavam, além dos benefícios dos produtos para a nossa saúde e bem-estar, eram as histórias dos empreendedores junto à companhia. Eu digo isso porque todos nós temos uma história antes de Forever e uma história a partir da nossa parceria com Forever. Vemos vidas sendo transformadas todos os dias, pessoas construindo, né, as suas novas histórias junto a essa oportunidade tão incrível que é a Forever. E eu transformei a minha saúde. Eu eliminei alguns problemas de saúde gastrointestinal, síndrome do intestino irritável, gastrite, e aí veio a história do sobrepeso, que na época eu tinha 25 quilos a mais, e sabendo fazer uso dos produtos, né, utilizando suplementos, conciliando com uma reeducação alimentar, deu um super resultado e sou muito feliz com tudo isso, né? E hoje eu vivo deste negócio já há algum tempo. Finalmente, né, eu tenho mais tempo com a minha família, sou dona do meu tempo, trabalhando a partir de casa, conquistando tudo que é proposto pelo nosso negócio, tendo essa liberdade que nos é proposta, né? E hoje nós vamos falar como os nossos suplementos podem nos ajudar a ter mais saúde respiratória. Nossos treinamentos são atemporais, né? Mesmo que eu diga que hoje a gente está iniciando aí essa época de inverno, onde muitas pessoas sofrem com essas síndromes respiratórias, né? Mesmo que você venha assistir esse treinamento daqui a um ano, dois, independente de estar no verão ou não, tenho certeza que as informações que nós vamos compartilhar aqui são de extrema importância para vocês que são FBOs e também para ser compartilhado com aqueles que são os nossos clientes, né? Que a gente compartilha os nossos produtos. Então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre o nosso suplemento e-Vision. Por mais que esse suplemento ele traga vitaminas para a saúde dos olhos, né, para fortalecermos a nossa saúde ocular, a saúde dos nossos olhos, vejam o que os componentes deste suplemento podem fazer pelo nosso sistema imunológico em geral. Embora uma nutrição adequada seja a primeira linha de defesa, né, muitas dietas não fornecem os níveis recomendados de nutrientes necessários para manter a saúde tanto dos olhos como do nosso corpo de uma forma geral. Por isso, a importância da gente suplementar. A fórmula do Invisium, ela traz uma exclusiva combinação de vitaminas, minerais, substâncias bioativas, oferecendo apoio para os cuidados com a nossa saúde. Vamos lá, a vitamina E, presente na fórmula do Invisium, é um antioxidante poderoso que protege as células contra os danos causados pelos radicais livres. Protege as células pulmonares contra os danos oxidativos causados por radicais livres e poluentes. A vitamina E, ela ajuda a preservar a integridade das membranas celulares, reduzindo a inflamação nas vias aéreas e fortalecendo a resposta imunológica geral. Como a vitamina E atua no sistema respiratório? Ação antioxidante, quer dizer que neutraliza os radicais livres, evitando que causem estresse oxidativo e danifiquem o tecido pulmonar. Olha que legal, hein? A importância da vitamina E para a saúde dos pulmões. Modulação das inflamações. A vitamina E ajuda a diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias, o que pode aliviar os sintomas de doenças inflamatórias crônicas, como a asma. Oferece suporte imunológico. A vitamina E auxilia na manutenção da função adequada das células de defesa, que são os linfócitos e macrófagos, melhorando a capacidade do corpo de combater infecções virais e bacterianas. Vejam nesse estudo, a vitamina E alivia as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E a gente vai poder ver aqui que esse estudo fala que realmente, né, é uma excelente alternativa o uso da vitamina E, que atenua as inflamações, né, e aí vocês podem ver mais detalhes. Então, só para mostrar que nada do que a gente está compartilhando aqui saiu da minha cabeça. Eu estou buscando realmente em estudos comprovados, né, e publicados, que existe essa melhora na nossa saúde, toda essa proteção quando a gente tem o uso dessas vitaminas, né? Agora, a vitamina B2, papel no organismo na respiração celular. Auxilia na conversão dos alimentos em energia,
dentro das mitocôndrias, processo fundamental para a respiração celular. A vitamina B2 tem ação antioxidante também, ajuda a proteger as células contra danos oxidativos, beneficiando o sistema imunológico. Importante também na manutenção de mucosas, essencial para a integridade das mucosas que revestem o trato respiratório. Fontes de vitamina B2 na alimentação. Para garantir níveis adequados, priorize uma dieta equilibrada, incluindo laticínios, ovos, vegetais verdes escuros, como espinafre, brócolis, carnes magras e fígado, grãos integrais e castanhas. Vejam bem, nós estamos falando aqui de organismos saudáveis, para que a gente se mantenha saudável, né? Para os casos de sintomas de doenças, problemas respiratórios, é claro que vocês vão estar buscando orientação médica, né? Talvez a ajuda de um nutricionista, tudo isso é fundamental para que eles possam avaliar, né, a sua condição de saúde. Mas a gente está aqui falando de suplementação e não de medicamento. Então, a gente está falando de organismos saudáveis e que a gente fazendo uso desses suplementos, a gente vai se manter saudável, ok? Outro componente do Ivision é o selênio, que também atua como um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Vocês estão percebendo que tudo que a gente está falando combate radicais livres, né? É antioxidante, tem função anti-inflamatória, então por isso esses compostos são tão poderosos na nossa saúde, né? O benefício do selênio. Então, o selênio, pesquisas sugerem que ele oferece muitos benefícios potenciais à saúde, incluindo prevenção do câncer, redução do risco de câncer, redução do risco de doenças cardiovasculares. Devido ao seu papel no reparo do DNA, aos seus efeitos antioxidantes e ao suporte ao sistema imunológico, os cientistas acreditam que o selênio desempenha um papel na prevenção do câncer, na redução do risco de câncer e na redução do risco de morte por câncer. Olha só quanto é importante aí o selênio na nossa saúde, né? A suplementação de selênio tem sido amplamente estudada nesses casos de câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de mama e câncer coloretal. Redução do risco de declínio cognitivo e doenças de Alzheimer. Redução do risco de doenças da tireoide. Efeitos benéficos na saúde reprodutiva e na fertilidade. O selênio ajuda a proteger o tecido pulmonar contra danos celulares, modular a resposta imune e reduzir crises em condições como a asma. O selênio é um micronutriente essencial que o corpo necessita em pequenas quantidades. Ele é encontrado naturalmente em muitos alimentos, sendo a castanha do Pará a fonte alimentar mais rica em selênio. Como o selênio age no sistema respiratório, então? Ele tem ação antioxidante direta. O mineral é essencial para a produção de enzimas que neutralizam os radicais livres. Isso previne o estresse oxidativo, olha lá, mais uma vez, né? O combate aos radicais livres, poupando os pulmões de infecções crônicas. É importante também no controle da asma. Pesquisas indicam que pacientes asmáticos com baixos níveis de selênio no sangue tendem a sofrer crises mais graves e necessitam usar inaladores com maior frequência. O selênio melhora o suporte imunológico. Ele fortalece o sistema de defesa do organismo, auxiliando na prevenção e no combate a infecções virais e bacterianas que afetam as vias aéreas. O auxílio na doença pulmonar obstrutiva crônica. Estudos também apontam que o selênio, em conjunto com outros oligoelementos, ajuda a melhorar a função pulmonar de pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Onde encontrar o selênio, então? Você pode obter as quantidades diárias recomendadas de selênio através de uma boa alimentação equilibrada. Porém, como sabemos hoje em dia, né, os nossos alimentos, infelizmente, com tantos agrotóxicos, será que a gente pode confiar de estar realmente tendo, né, esses nutrientes, todos esses minerais que a gente precisa através de uma boa alimentação? Certamente que não, né? Por isso a importância da gente estar sempre suplementando, né? Por exemplo, excelentes fontes de selênio, né, se encontram na castanha do Pará, a principal e mais rica fonte, né, natural, também nos peixes e frutos do mar, como salmão, atum, sardinha, né? No ovo, principalmente na gema, sementes e grãos, por exemplo, semente de girassol, sementes de chia. Mas vejam, são alimentos que a gente não consome todos os dias, né? Então, por isso, a melhor opção é suplementar.
O selênio oferece muitos benefícios potenciais para a saúde, incluindo a redução do risco de câncer, como já foi falado, né? E as doenças cardiovasculares, as doenças de Alzheimer, doenças da tireoide, e efeitos benéficos na saúde reprodutiva e na fertilidade, como eu falei há pouco, né? O selênio desempenha um papel vital na saúde humana, incluindo a síntese de DNA, o metabolismo dos hormônios da tireoide, a proteção contra o estresse oxidativo e infecções e a reprodução. E é o fígado quem regula o metabolismo do selênio no organismo. Ele ajuda também na função cognitiva. Estudos demonstraram que idosos apresentam concentração mais baixa de selênio no sangue. Pesquisas também sugerem que a deficiência crônica de selênio está associada ao declínio cognitivo. Então, mais uma dica, né, para os nossos idosos da família, a gente reforçar aí a suplementação de selênio é muito importante. Além disso, idosos com níveis sanguíneos e ingestão de selênio mais elevados apresentam melhores resultados em testes cognitivos. Portanto, cientistas acreditam que o aumento da ingestão de selênio pode potencialmente reduzir o risco de declínio cognitivo e de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Efeitos na função imunológica. O selênio desempenha um papel importante na inflamação e na imunidade. Níveis adequados de selênio no organismo são necessários para iniciar uma resposta imune e proteger o corpo contra micro-organismos infecciosos. Estudos também sugerem que níveis adequados de selênio estão associados a uma maior quantidade de glóbulos brancos, que são células T ou linfócitos. Além disso, pesquisas demonstraram também que o selênio está envolvido na regulação da resposta imunológica. As selenoproteínas previnem uma resposta imunológica excessiva e a inflamação crônica, que está associada a diversas doenças crônicas. Pesquisadores acreditam que baixos níveis de selênio pode desempenhar um papel no desenvolvimento de inflamação e autoimunidade em pessoas com doenças autoimunes. Estudos também demonstraram que a suplementação de selênio reduz as complicações de doenças autoimunes e melhora as taxas de sobrevida em pessoas com essas condições. Para complementar a linha de nutrição da Forever, o Forever ImuBlend foi desenvolvido para ajudar a reforçar a saúde e as defesas do organismo. A fórmula brasileira do suplemento alimentar traz em sua composição vitamina C, selênio, novamente selênio, né? E zinco, além da vitamina D, lisina e curcumina. Então vamos lá. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, atua na saúde respiratória como um potente antioxidante e imunomodulador. Ela protege as células pulmonares contra danos oxidativos, melhora a resposta imunológica e possui efeito também anti-inflamatório que auxilia na prevenção da função pulmonar. Vocês viram que é até bem parecido com o que faz o selênio, né? A vitamina C causa redução da inflamação. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a diminuir o estresse oxidativo. Olha lá, novamente combatendo radicais livres, né? Como já falamos anteriormente do selênio. E o que é útil, né, no manejo de condições crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e a asma. A vitamina C dá apoio imunológico. Ela estimula a produção e a função dos glóbulos brancos, fortalecendo a barreira natural do corpo contra vírus e bactérias. A vitamina C também atua na preservação dos tecidos, auxilia na síntese de colágeno, proteína vital para manter a integridade estrutural das vias aéreas e dos tecidos pulmonares. A vitamina C também tem efeito antihistamínico, ajuda a fortalecer as mucosas e pode reduzir reações alérgicas, aliviando sintomas de rinite. Embora a suplementação não seja assim um escudo garantindo contra infecções, né? Evidências apontam que o consumo regular de vitamina C contribui para reduzir a gravidade e a duração dos sintomas de gripes e resfriados. Outro mineral presente no Imublend é o zinco, que é um mineral essencial que atua na proliferação de células de defesa e na integridade das mucosas. Na saúde respiratória, ele fortalece a imunidade, reduz a duração de resfriados e exerce ação anti-inflamatória e antioxidante, que protege o tecido pulmonar contra infecções e estresse oxidativo. O zinco tem uma ação antiviral, atua como um modulador que dificulta a replicação de vírus respiratórios.
sendo muito estudado na prevenção e no tratamento do resfriado comum. O zinco atua no fortalecimento imunológico, auxilia na produção e ativação de linfócitos T e macrófagos, que são cruciais para combater bactérias e vírus que invadem as vias aéreas. O zinco também atua na proteção pulmonar, funciona como um antioxidante que protege os pulmões contra os danos oxidativos. O zinco ajuda a prevenir lesões e agravamento de doenças inflamatórias como a asma. O zinco também atua na integridade das mucosas, ajuda a manter a saúde das barreiras físicas do trato respiratório superior, dificultando a entrada de patógenos. Aqui também mais um estudo, né, que fala que o zinco tem efeito importante na saúde humana, protege as barreiras teciduais, e aí vocês vão poder conferir aí, como eu disse, né, eu trago os estudos apenas para mostrar para vocês que essas informações não foram tiradas da minha cabeça. A gente tem aí a comprovação, né, da importância desses nutrientes aí para a gente melhorar nossa saúde, manter a nossa saúde respiratória. A vitamina D agora. É um outro composto do Imublend, atua como um potente imunomodulador no sistema respiratório. Ela fortalece a imunidade inata ao estimular a produção de peptídeos antimicrobianos e reduz inflamações excessivas, diminuindo a suscetibilidade a infecções virais e bacterianas e auxiliando no controle de crises de asmas e doenças pulmonar crônica. A vitamina D é outro composto do Imublend, né, que atua como um potente imunomodulador do sistema respiratório. Ela fortalece a imunidade inata ao estimular a produção de peptídeos antimicrobianos e reduz inflamações excessivas, diminuindo a suscetibilidade a infecções virais e bacterianas e auxiliando no controle de crises de asma e doenças pulmonar crônicas. A vitamina D, ela atua na prevenção de infecções. A suplementação ajuda a proteger o trato respiratório contra gripes, resfriados e infecções agudas. Ela atua também no controle da asma, auxilia na redução da inflamação das vias aéreas e diminui a frequência e a gravidade das crises asmáticas, além de poder reduzir a necessidade de corticoides. E olha, gente, essa informação é importantíssima, porque só quem já conviveu com pessoas com asma sabe a dificuldade que é, né, às vezes que as pessoas entram em crise, ficam ali sem ar, nossa, é terrível. Então, saber que a vitamina D tem essa importância, né, a gente precisa mesmo divulgar essa informação aí para todo mundo. A vitamina D também melhora na doença pulmonar obstrutiva crônica. Estudos sugerem que níveis adequados de vitamina D melhoram a função pulmonar e a tolerância ao exercício em pacientes com doenças pulmonar obstrutiva crônica. Ela atua também na integridade epitelial, auxilia na manutenção da barreira celular dos pulmões, dificultando a invasão de patógenos. Outro composto do nosso blend é a lisina. A lisina é um aminoácido essencial que atua na produção de anticorpos e no fortalecimento do sistema imunológico. Embora não atue diretamente como um remédio respiratório, a ação antiviral e anti-inflamatória da lisina fortalece as defesas naturais contra infecções que afetam as vias aéreas. Ação antiviral da lisina ajuda a bloquear a replicação de certos vírus, auxiliando na prevenção ou redução da gravidade de infecções respiratórias comuns. Imunidade reforçada. Como aminoácido, a lisina é vital para a síntese de proteínas, enzimas e anticorpos, mantendo o sistema de defesa do organismo ativo. Na formação do colágeno. O colágeno é uma proteína fundamental para a integridade estrutural das vias aéreas e dos pulmões. O tecido elástico pulmonar depende de reações que utilizam a lisina. O próximo composto é a curcumina. Beneficia a saúde respiratória graças às suas potentes propriedades anti-inflamatória e antioxidante. Olha aí, mais uma vez a gente vai falar de uma substância que é anti-inflamatória e antioxidante. Ela ajuda a proteger e melhorar o funcionamento dos pulmões, atuando diretamente no alívio e prevenção de doenças respiratórias crônicas. A curcumina auxilia nas questões de asma e bronquite, auxilia na redução da inflamação e do estresse oxidativo das vias aéreas.
a produção excessiva de muco e o chiado no peito associados à asma. A curcumina auxilia também na doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha quantas vezes a gente já falou, né, dessa doença pulmonar obstrutiva crônica. Todos esses elementos que a gente que contém nos nossos suplementos auxiliam no combate a essa doença, né? Estudos indicam que a curcumina pode aliviar a inflamação e o remodelamento das vias aéreas. Isso retarda a progressão da doença e previne o enfisema. A curcumina tem papel importante também na prevenção de câncer de pulmão. Pesquisas sugerem que a substância possui propriedades que podem ajudar a retardar o desenvolvimento e a progressão de células tumorais pulmonares. A curcumina é também importante na proteção contra toxinas. Ajuda a proteger o tecido pulmonar contra danos causados pela poluição, fumaça de cigarro e inalação excessiva de oxigênio. Agora nós vamos falar do nosso querido garlic. Desenvolvido com uma visão de bem-estar abrangente, o Forever Garlic é um suplemento único que une o notável óleo de alho, o óxido de zinco e a vitamina D3 e selênio. O Forever Garlic é um aliado essencial para fortalecer a sua saúde e nutrir o seu corpo de dentro para fora. O óleo de alho, conhecido por suas propriedades benéficas há séculos, é um componente central do Forever Garlic. O óxido de zinco desempenha um papel fundamental na manutenção do sistema imunológico, auxiliando na proteção contra ameaças externas e promove uma resposta imunológica eficaz. Outro componente, a vitamina D3, conhecida como a vitamina do sol, desempenha um papel vital na saúde dos ossos e na regulação do sistema imunológico. O Forever Garlic combina esta vitamina essencial para garantir que o seu corpo receba os benefícios necessários para uma boa saúde. Agora nós vamos falar do nosso Imunigame. Maravilhoso esse produto, não é, gente? Uma delícia. Mais um reforço para o sistema imunológico e também um suplemento alimentar vegano e sem gelatina. As gomas têm uma mistura de 10 vitaminas e zinco com sabor de manga. Forever Immunigame auxilia no funcionamento do sistema imune com vitaminas A, B6, C e D. Mas não para por aí. As vitaminas A, C e E também são poderosos antioxidantes que podem ajudar a proteger as células do seu corpo do estresse oxidativo. As vitaminas K e D auxiliam na saúde dos ossos, enquanto as vitaminas B6, B7 e B12 auxiliam no metabolismo energético. E para complementar essa fórmula maravilhosa, nós temos também o zinco. Agora eu vou falar de algumas sugestões do uso de outros produtos que não são os nutracêuticos, que podem nos auxiliar nessa época de inverno, né, no combate aí a essas doenças respiratórias tão inoportunas, né? Que vocês talvez não conheçam esse uso desses produtos, né? Mas que vai ser uma dica muito interessante. Nós vamos falar agora do nosso Aloe Activator, conhecido no nosso catálogo de produtos, né? E também através dos nossos treinamentos, vocês sempre ouvem falar que ele é um hidratante, né? Em fórmula líquida, né? E ele contém aí mais de 98% do gel de aloe vera. Nós estamos falando de um aloe vera extraído das plantas mais velhas da plantação, colhidas com mais de 4 anos de cultura, né? Então, vocês estão acostumados a entender ele como um hidratante, mas eu vou dar uma dica legal aqui. A minha sugestão de, além de todo esse uso, né, como hidratante para a pele, um extrato maravilhoso, que a gente possa fazer uso desse extrato de aloe vera, como eu disse, né, que ele é colhido de plantas mais velhas, aí com mais de 4 anos de cultivo, né? Então, assim, um aloe vera super potente. Qual que é a dica? Para gente que precisa, né, de fazer inalação, até mesmo nas crianças, tal, colocar 10 gotinhas do ativador dentro do copinho inalador, onde a gente coloca ali o soro fisiológico. Junto com o soro fisiológico, você vai colocar 10 gotinhas de Activator. Gente, eu digo isso com propriedade, porque eu faço uso desse produto há mais de 15 anos, e os meus filhos eram pequenos quando eu iniciei o meu negócio com Forever Living, e a partir do momento que eu aprendi isso também no treinamento, eu passei a utilizar, então nunca mais eu coloquei aqueles 2 remedinhos que a gente tem que fazer uma misturinha lá, colocar no inalador, né? E aí tem médicos que
têm uma consciência diferente, né? E sempre nos instruem, dizendo, olha, não pode usar muito, que isso aí acelera a coração, enfim. Então, deixando esses produtos de lado, passando a usar o ativador, você tem a certeza de que está usando um produto excelente, natural, que vai também desobstruir ali, melhorar a questão, né, da respiração, de crianças e adultos também, e vai ser bastante interessante, podem usar sem receio, tá bom? Falo isso porque eu uso. Outra dica que eu quero passar para vocês, referente aí ao nosso Aloe Hit Lotion, que a gente também o conhece como um gel de massagem, né, para tirar dor no nosso corpo, traz alívio de dores, né? Ele provoca um aquecimento quando você passa na mão ali, aí você vai massagear a parte que está ali, dor muscular, articulação, tal. Ele traz aquela refrescância junto com o aquecimento, é bem interessante. Mas a minha sugestão qual é? Vocês podem colocar um pinguinho de Hit Lotion na mão, pode massagear as vias aéreas aqui, né? Próximo ao nariz, quando vocês estão com ele obstruído, entupido ali. E outra dica também é colocar um pouquinho na mão, massagear, fazer uma conchinha e, né, inalar de uma forma aí, forte algumas vezes, né? E vocês vão ter também esse alívio aí nessa desobstrução das vias aéreas, tá? Quando for passar no cantinho do nariz, passa pouco, porque ele provoca uma certa ardênciazinha. Mas é maravilhoso. E aproveitando que eu tô falando dele, né? Também para quem tem dores de cabeça, pode passar um pouquinho na têmpora, que também ajuda bastante, tá bom? Um outro produto que eu quero trazer uma dica bem importante aqui para vocês, o Aloe First, né? Apesar de ser um produto que a gente conhece ali para aplicar na pele, para ser usado como primeiros socorros, em ferimentos, né? Arranhões, tal, excelente na cicatrização da pele, acalma a pele também de queimaduras do sol, a aplicação dele também nos cabelos, né? Que protege ele contra o uso excessivo de secadores, né? Do calor do secador. Enfim, todo esse uso todos vocês já conhecem. Mas a minha dica é que a gente possa também estar utilizando ele no caso de irritações na garganta. A gente pega o spray, simplesmente borrifa na garganta, engole, e eu vou dizer para vocês, assim, há anos também aqui em casa, né? Desde que a gente aprendeu a fazer esse uso desse produto, qualquer sintoma, qualquer irritaçãozinha, incômodo na garganta, a gente faz o uso do First, né? Nesses primeiros sintomas de irritação. Basta você ir borrifando várias vezes ao longo do dia, né? E a maioria das vezes, assim, quase que 100% das vezes, não chega a ter nenhuma inflamação. Digo isso porque, na verdade, assim, a gente já faz o uso dos produtos, né, de todos esses que eu estou citando para vocês, para manter a nossa imunidade em alta. No primeiro sinal de sintoma de gripe ali, de resfriado, a gente já aumenta principalmente o uso do Imublend e do Garlic. E aí você vem com o spray de First, quer dizer, o vírus ou a bactéria que estiver pensando em se instalar ali, pode parar por aí mesmo, né? Não consegue progredir. Então, podem fazer uso do First na garganta também, que vocês vão gostar bastante, podem acreditar. E para a gente finalizar esse treinamento, não poderíamos deixar de falar da nossa queridíssima aloe vera. Existem inúmeros treinamentos no nosso sistema Netfor falando especificamente do aloe vera, de toda a abrangência do aloe vera, de tudo que ele reflete de benefício na nossa saúde. Mas aqui vamos nos concentrar em falar um pouquinho da questão da imunidade, como ela pode auxiliar nessas questões da saúde respiratória também. Como vocês sabem, a variedade que a Forever Living trabalha, né, planta, processa, distribui, faz todo esse processo, é a Barbadensis Miller, que ela pertence à mesma família da cebola, do alho e do aspargo, portanto, é alimento, né, que gera um particular e milenar interesse medicinal. Conhecida, né, popularmente como babosa, o aloe vera é uma planta que concentra inúmeras propriedades medicinais. Sua família corresponde a mais de 400 espécies, somando mais de 200 diferentes substâncias biologicamente ativas disponíveis, tanto em seu característico gel. A aloe vera contém os polissacarídeos, como o acemanã, que atua estimulando o sistema imunológico e ajudando o organismo a reconhecer e combater células anormais. Escritos encontrados na Babilônia já descreviam os efeitos medicinais da planta. Os faraós, por sua vez, acreditavam que o seu gel, as bebidas com a crença de que a mistura prolongava suas vidas. Hipócrates, o pai da medicina, né, datado aí de 377, nascido na Grécia, né, 377 a.C., ele já descrevia os benefícios gerados pela planta nos casos de úlceras e desordens gastrointestinais.
Hipócrates também tem uma frase, né, muito conhecida por nós que diz: faça do seu alimento o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, só reforçando aí, né, essa questão de que o aloe vera, que é uma planta, que é um alimento, também tem essa propriedade, né, de se tornar o nosso remédio, né? Para os sumerianos, a aloe vera era a planta das virtudes mágicas. Na Índia, ela ficou conhecida como a curandeira silenciosa. Na China antiga, era chamada de remédio harmonioso. Para os seminoles, os indígenas da Flórida, é conhecida como fonte da juventude. Os russos a têm como elixir da longevidade. E a ciência dos anos 40, né, depois do episódio ali de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, passou a chamá-la de planta das queimaduras, né? Há décadas, a indústria farmacêutica a vem cortejando como a planta imunomoduladora, ou seja, uma planta que atua no sistema imunológico. Então, a aloe vera, ela vai também ser importante para melhorar e fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Já que a gente está falando aqui de saúde pulmonar, saúde respiratória, o uso constante, né, diário da aloe vera, assim como foi dito também, que é o nosso elixir de boa saúde, né? Eu costumo dizer que é uma dose de saúde diária, né? A gente deve realmente investir nesses suplementos, investir no uso do aloe vera, que é o que vai garantir a nossa saúde para que a gente tenha resistência aí para passar, seja pelo verão, pelo inverno, a todos esses intempéries, né, do clima, e aí muitas pessoas sofrendo aí com questões pulmonares, gripes, resfriados, então que a gente possa ser provedor, né, dessa boa notícia de dizer para as pessoas que vale muito mais a pena suplementar usando principalmente os nossos produtos de Forever Living, os nossos suplementos, aumentando assim a resistência do nosso organismo, tendo muito mais saúde. Eu acho que esse é um dos nossos papéis junto à nossa parceira aí, Forever Living. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido uma excelente contribuição para vocês, essas poucas informações que eu trouxe aqui hoje, mas que a gente possa aí fazer uso, ver isso tudo acontecendo na nossa saúde, para que assim a gente possa duplicar para os nossos amigos e familiares. Fiquem todos com Deus e até a próxima.